Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o canal Tio Robson na área. Vamos para mais um vídeo onde nós vamos estudar as médias, mais precisamente aritmética, geométrica, harmônica e quadrática, ponderada também, e falar um pouco da propriedade aí da média aritmética, geométrica e harmônica, ok? Bom, nós temos aqui o seguinte, já com um exemplo. Dados os números 2, 8 e 4, calcular as médias aritmética, geométrica, harmônica e quadrática. Vou chamar de MA a média aritmética. Como que eu calculo a média aritmética? Eu vou somar os números e dividir pela quantidade de números. Como eu tenho 3 números, eu vou dividir por 3. Então eu vou fazer 2 mais 8 mais 4 sobre 3. 2 mais 8 mais 4, 14. Dividido por 3, aproximadamente 4,666, ok? Tudo bem? Uma dízima periódica. Então a média aritmética dos números 2, 8 e 4 dá 4,66. Quer dizer que se um aluno tivesse tirado em 3 provas, uma 2, na outra 8 e na outra 4, a média aritmética seria 4,6, ou seja, a média dele. Bom, média geométrica, vou denominar de MG. A média geométrica é a raiz da multiplicação dos valores. Como são 3 valores, você vai colocar cúbica. Robson, se fosse 4 valores, raiz quarta. E se fosse só 2, raiz quadrada. E se fosse 5, multiplicaria todos, raiz quinta, ok? Raiz cúbica de 64. Qual que é a raiz cúbica de 64? 4. Vão me perguntar por quê? Porque 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Observem, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então tá aqui, ok? A média geométrica dos números 2, 8 e 4 é 4. Tá bom? Agora vamos calcular a média harmônica, tá? A média harmônica é a média aritmética dos inversos. Aí você calcula o inverso. Por exemplo, qual que é o inverso de 3? O inverso, tá? Inverso. Qual que é o inverso de 3? 1 sobre 3. Qual que é o inverso de 7? 1 sobre 7. Qual que é o inverso de 8 sexto? 6 oitavos, ok? 6 sobre 8. Então, é o inverso da média aritmética dos inversos. Então, eu vou fazer 1 sobre 2 é o inverso de 2. Mais 1 sobre 8 é o inverso de 8. Mais 1 sobre 4. Isso daqui, ó, essas frações são os inversos de cada um daqueles números. É o inverso de 2, 1 sobre 2. O inverso de 8, 1 sobre 8. O inverso de 4, 1 sobre 4. A média aritmética deles eu vou somar e dividir por 3. Como nós temos frações aqui, eu vou achar as frações equivalentes. 1 sobre 2, porque são denominadores diferentes, é a mesma coisa que 4 sobre 8. Mais 1 sobre 8 é equivalente a 1 sobre 8. Ok? Esse 8 ficou feio aqui. Peraí. Mesma coisa que 1 sobre 8. E 1 sobre 4 é a mesma coisa que 2 oitavos. Tudo bem? Dividido por 3. Soma essas frações, fica 1 sobre 4 oitavos mais 1 oitavo mais 2 oitavos dá 7 oitavos. Dividido por 3. Isso daqui vai ser 1 sobre, tá? 7 oitavos sobre 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1 terço. Então vai ficar 1 sobre multiplicação de fração. 7 vezes 1, 7. 8 vezes 3, 24. 7, 24 avos. Continuando aqui em cima, nós vamos ter que a média harmônica é igual. De novo, divisão de fração. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 24 sétimos, que é igual a 24 sobre 7. Ok? Então, a média harmônica desses valores será 24 sétimos. E aí não dá para dividir porque o 24 não é múltiplo de 7. Ok? É bem interessante esse exercício. Uma outra maneira simples de fazer é o seguinte. Você já faz direto aqui, ó. A média harmônica ela pode ser feita assim. Pela quantidade, você calcula a soma dos inversos, né? E faz
o número de valores dividido pela soma dos inversos. Então, nesse caso, nós teríamos a média harmônica é igual. Tem 3 valores dividido pela soma dos inversos. Quanto deu a soma dos inversos? 7 oitavos. Ó, tá vendo? A quantidade de valores dividido pela soma dos inversos, que vai ser igual a 3 vezes 8 sétimos. Logo, 24 sétimos. É uma outra maneira de fazer. Ok? E por último, para finalizar essa parte aqui, antes da média ponderada, média quadrática. A média quadrática nada mais é que a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados. Ok? Então, qual que é o quadrado de 2? 2 ao quadrado. Qual que é o quadrado de 8? 8 ao quadrado. Qual que é o quadrado de 4? 4 ao quadrado. Sobre 3. Então, vamos lá, com muita calma. Raiz quadrada de 4 mais 64 mais 16. Tudo isso sobre 3, tudo bem? Eu vou continuar aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter 16 mais 64 é igual a 80. Mais 4, 84. Então, vai ser raiz quadrada de 84 sobre 3. 84 é múltiplo de 3. Por que, Robson? Porque 8 mais 4 dá 12. E quando a soma dos algarismos dá um número múltiplo de 3, então dá para dividir por 3. 84 dividido por 3 dá 28, é isso? 3 vezes 8, vamos ver? 3 vezes 8, 24, perfeito, dá 28. Raiz de 28. 28 é 4 vezes 7, então vai dar 2 raiz de 7. Essa é a média quadrática dos números 2, 8 e 4. Tudo bem, pessoal? Vem com o tio Robson na área, porque aqui você aprende de verdade. Curta o canal e compartilhe. Bom, média ponderada. O que é a média ponderada? Nada mais é que a média aritmética quando você soma uma quantidade de vezes o mesmo número. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular a nota média de uma sala. A média da sala. 5 alunos tiraram 8. Então, o que eu faria? Eu pegaria essa nota 8 e somaria 5 vezes. Eu faria 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8. Ou seja, 5 vezes 8 dá 40. Então, tem 5 alunos que tirou a mesma nota. Então, eu faria 8, mais 8, mais 8, mais 8. Já deu 40. Eu vou somar todas as notas dos alunos. 3 alunos tiraram nota 6. Então, eu vou fazer 6 vezes 3, 18. 7 alunos tirou nota 10. Então, eu vou fazer 7 vezes o número 10, 70. Eu vou pegar esses 7 alunos. Quanto você tirou? 10, 10, 10. Eu vou somando tudo, né? E 11 alunos tirou 2. Então, vai dar 22. Ok? Qual que é o total de aluno? É 5 mais 3, 8. Mais 7, 15. Mais 11, 26. Tá bom? Então, nós vamos ter agora a soma das notas. Olha aqui. 40 mais 18, 58. Tá? Mais 70, 128. Mais 22, 150. Então, a média ponderada da sala vai ser 150 dividido por 26. Vamos fazer a conta aqui no cantinho. 150 dividido por 26, aproximadamente 6, né? 6 não, 7. 7 vai passar, então tem que ser 6. 6 vezes 6, 36. Sobe 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Opa, passou. Certo? Então tem que ser 5. Então vamos lá. Tem que ser 5. 5 vezes 6, 30. Sobe 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. Sobra 20. Acrescenta um 0 porque não dá vírgula. 7 ou 8? 8 vezes 6, 48. Vezes 2 vai passar. Então é 7. Aproximadamente 5,7. A média da sala foi aproximadamente 5,7. Tio Robson na área que você aprende de verdade. Então a média aritmética nada mais é que você somar o mesmo valor várias vezes. Então nós multiplicamos esses valores aqui, ó, nota 8, aliás, desculpa,
o 5, o 3, o 7, o 11, nós costumamos chamar de peso. Então quer dizer que a nota 8 tem peso 5. Por quê? Porque são 5 alunos. A nota 6 tem peso 3. Por quê? Porque são 3 alunos. A nota 10 tem peso 7. Por quê? Porque são 7 alunos. Às vezes o professor fala, ó, a prova 2 tem peso 5. Quer dizer que o valor que você tirar vai multiplicar por 5, ok? E uma propriedade bem importante aqui, ó, tá? Dados dois números reais positivos, tá? O A e o B pertencem ao conjunto dos números reais positivos, sem o zero, tá bom? Positivos, estritamente positivo. Então nós temos A e B, média aritmética dividir por 2, a geométrica é a multiplicação, a raiz quadrada do produto deles, ou seja, de A vezes B, e aqui está a média harmônica, já está simplificado, tá bom? Aqui, ó. Uma propriedade importante é que a média aritmética, ela é sempre maior ou igual à média geométrica, que é sempre maior ou igual à média harmônica. Só serão iguais se a média se o A for igual ao B. Se o A for igual ao B, então a média aritmética vai ser igual à média geométrica, que vai ser igual à média harmônica. Ok, pessoal? Tem várias fórmulas para isso, né? Eu vou colocar uma aqui só para vocês verem. Então, se eu tenho x1, x2, etc., xn valores, a média aritmética é o que? A soma desses valores, né? A quantidade de valores, soma todos os valores, divide pela quantidade. E assim eu utilizo essa fórmula para as demais. Tudo bem? A média ponderada, eu vou fazer a observação aqui com vocês, tá? Então, se eu tenho a média ponderada, se eu tenho valor x1 com peso 1, se eu tenho um valor x2 com peso 2 e assim sucessivamente, se eu tenho um valor xn com peso n, então a média ponderada é o que? x1 vezes o peso 1 mais x2 vezes o peso 2 e assim sucessivamente até xn vezes o peso n, e vou dividir pela soma dos pesos, peso 1 mais peso 2 mais peso 3 mais até peso n. Essa é a fórmula. Ora, Robson, mas por quê? Observem aqui, ó, deixa eu colocar na página anterior. Olha para cá. Aqui são os pesos, ó, 5, 3, 7 e 11. O que eu fiz? Aqui é o x1, ó. x1, x2, x3, x4, ou seja, termina no 4, que é o n. Peso 1, peso 2, peso 3, peso 4. Então, fiz x1 vezes p1, x2 vezes... E assim eu obtive esses resultados. Ok? E aqui o 26 é a soma dos pesos, que é 5 mais 3, 8, mais 7, 15, mais 11, 26. Ok, pessoal? Então, o vídeo é esse. Curtam o canal, se inscrevam, dê um like, compartilhe para ajudar o tio Robson na área. Deus abençoe vocês, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.